Imagine estar no meio de uma revolução, em um momento de caos e tensão, onde tudo está por um fio. Agora imagine que em meio a esse turbilhão surge uma figura heróica, com uma bandeira que simboliza a liberdade. Hoje vamos explorar uma pintura que capturou a essência desse momento. Uma obra que não só se tornou um ícone do romantismo, mas também uma representação atemporal da luta pela liberdade e da resistência. Estamos falando de A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Eu sou Jean Batalha e no episódio de hoje vamos mergulhar em uma das pinturas mais emblemáticas da história, explorando a paixão, o simbolismo e o contexto histórico por trás de A Liberdade Guiando o Povo. Prepare-se para viajar até 1830, na França, e viver uma revolução visualmente arrebatadora. A Liberdade Guiando o Povo foi pintada por Eugène Delacroix em 1830 e é uma das obras mais poderosas do movimento romântico. A pintura não retrata um evento específico, mas sim uma série de revoltas que ocorreram na França, conhecidas como as Revoluções de Julho. Delacroix, que estava profundamente envolvido com as ideias românticas, usou a obra para expressar a luta pela liberdade e os ideais republicanos contra o domínio realista da época. Olhemos para os detalhes desta obra-prima. No centro da pintura, temos a figura alegórica da liberdade, uma mulher imponente, carregando a bandeira tricolor, símbolo da Revolução Francesa. Ela lidera um grupo de revolucionários, entre eles um operário, um soldado e até uma criança, todos unidos pela mesma causa. O contraste entre a figura feminina forte e a brutalidade da guerra ao fundo é impressionante. A liberdade não é apenas uma ideia, mas uma ação, com todos os personagens em movimento, como se marchassem em direção a um futuro incerto, porém determinado. O mais fascinante de A Liberdade Guiando o Povo é a maneira como Delacroix conseguiu capturar a energia do momento. A mulher com a bandeira, descalça e com a face decidida, não está apenas conduzindo os outros, mas representando o próprio conceito de liberdade, que é viva e pulsante. Ao redor dela, as figuras de diferentes classes sociais, o operário, o soldado e também a criança, representam as várias forças unidas pelo ideal da liberdade. Tecnicamente, Delacroix faz algo muito interessante aqui. A pintura é óleo sobre tela, com quase 2,60 m de altura por mais de 3 metros de largura, ou seja, não é uma obra para ser vista de longe e rápida. Ela foi feita para engolir o espectador. Diferente dos artistas neoclássicos que buscavam linhas limpas e figuras quase perfeitas, Delacroix trabalhava com pinceladas soltas, visíveis, quase que nervosas. Se você olha de perto, nada é completamente certinho. Quando você se afasta, tudo faz sentido. Isso cria movimento, caos, vida. A cor é uma das grandes armas dessa obra. Delacroix usa tons terrosos, marrons, cinzas e fumaça para representar o chão da revolução, a morte, também o conflito. No meio disso, ele joga o azul, o branco, o vermelho da bandeira francesa, que praticamente saltam da tela. A liberdade é iluminada de forma quase teatral. Ela não brilha como uma santa, mas se destaca como um farol no meio da confusão. É como se Delacroix dissesse: no meio do caos, a liberdade é o que ainda conseguimos enxergar. A composição da obra é pensada como uma pirâmide. Os corpos caídos estão ali na base, quase esmagados pelo peso que a história tem. No centro, a liberdade se ergue. E no topo, a bandeira, que aponta para o alto, para o futuro. Nada aqui está parado. As linhas são diagonais. Os corpos se inclinam, a fumaça sobe. O olho do espectador, ele não descansa, ele caminha pela tela do mesmo jeito que os revolucionários caminham pela barricada. Tem um detalhe genial, gente. Delacroix coloca personagens que parecem olhar diretamente pra gente. É como se ele estivesse perguntando: e você? Ficaria só observando ou subiria essa barricada?
A Liberdade de Delacroix não é uma deusa perfeita. Ela tem sujeira nos pés, o corpo forte, o seio exposto de uma forma crua, quase desconfortável. E isso não é uma erotização, isso é humanidade. Ela não está acima do povo, ela pisa no mesmo chão, respira a mesma fumaça, corre o mesmo risco. Delacroix transforma um conceito abstrato em alguém que sangra, sua e luta. Aquele gorro vermelho que ela usa não está ali por acaso. Ele era um símbolo usado por escravizados libertos na Roma Antiga e depois adotados pela Revolução Francesa. É um detalhe pequeno, mas carregado de significado. Liberdade conquistada, não concedida. Agora, para entender completamente o impacto dessa pintura, é importante saber o que estava acontecendo na vida de Delacroix na época. Ele nasceu em 1798 e desde cedo foi influenciado pela Revolução Francesa e pelo clima de incerteza política que dominava a França pós-revolução. Ao contrário de outros artistas da época, Delacroix não se contentava com a busca por um estilo clássico ou acadêmico. Ele queria algo mais visceral, mais expressivo. E foi essa abordagem que o aproximou do romantismo, um movimento que buscava evocar emoções imensas e destacar o heroísmo das lutas sociais e políticas. Em 1830, Delacroix estava no auge ali da sua carreira, da sua vida, e foi profundamente influenciado pelas manifestações e revoltas políticas que sacudiram a França. As revoluções de julho, que resultaram na deposição do rei Carlos X e na ascensão de Luís Felipe ao trono, foram um reflexo do crescente descontentamento popular. No entanto, mesmo não sendo uma representação literal de um evento específico, a Liberdade Guiando o Povo captura o espírito dessa luta por liberdade, e Delacroix usou a arte para se posicionar politicamente. Ele acreditava no poder da arte de expressar não apenas a beleza, mas também as angústias e aspirações do seu tempo. Um detalhe muito importante, tá? Delacroix não era um homem das barricadas. Ele não foi para a rua lutar. Ele observava, ele sentia, ele absorvia. E isso gerava nele um certo conflito interno. Existe uma frase atribuída a ele que resume bem esse momento, que é, abre aspas, "Se não lutei pela pátria, ao menos pintarei por ela." Fecha aspas. Essa pintura nasce exatamente dessa tensão, o desejo de participar e a consciência de que sua arma era a arte. Quando Delacroix pinta a Liberdade Guiando o Povo, ele já é um artista conhecido, com carreira estabelecida. E isso torna a obra ainda mais corajosa. Ele tinha muito a perder. A pintura não é neutra, ela toma partido. Tanto que pouco tempo depois de ser adquirida pelo Estado francês, a obra foi retirada de exibição por medo de incitar novas revoltas, ou seja, ela era perigosa demais para ficar visível. E você sabia que hoje a Liberdade Guiando o Povo ela está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Ela fica dedicada na ala dedicada ao romantismo, E é uma das obras mais visitadas do museu. Ver essa pintura pessoalmente é uma experiência única. A intensidade dos detalhes, as expressões das figuras e o tamanho, quase 2,60 de altura, tornam o impacto ainda mais poderoso. É impossível não se sentir parte daquela cena revolucionária. Aqui vai outra curiosidade. Sabe aquela criança que aparece ao lado da Liberdade? Ela é um dos elementos mais inesperados da pintura. Algumas pessoas dizem que ela simboliza a esperança do futuro. Pessoalmente, eu acho que Delacroix estava apenas tentando dar um toque de dramaticidade. Não sou eu, tá, gente? Isso daí são alguns estudos que dizem. Como se dissesse, sim, até as crianças estão prontas para lutar pelo que acreditam. Curiosamente, essa obra influenciou não só a pintura, mas também o cinema, a publicidade e até capas de discos. Sempre que você vê uma imagem de alguém liderando uma multidão com o braço erguido, existe um pouco de Delacroix ali. Vamos falar um pouquinho de crítica e de uma crítica interessante. A obra foi recebida de maneira bem mista no início. Alguns críticos acharam o trabalho excessivamente dramático e até exagerado. A forma como Delacroix retratou a liberdade como uma figura quase divina
mas ao mesmo tempo, tão humana e visceral, chocou muitas pessoas. Além disso, a figura central da mulher descalça, marchando através de um campo de batalha, com uma bandeira tremulante, gerou alguns comentários de que o artista estava idealizando demais a revolução. Mas esse estilo exuberante foi, na verdade, o que definiu a obra. Ao optar por essa representação exagerada da liberdade, Delacroix foi capaz de transmitir essa sensação de urgência, de que algo enorme estava em jogo. Ele não queria uma representação neutra, mas uma imagem que incitasse a emoção. E isso fez de A Liberdade Guiando o Povo uma das obras mais memoráveis da história da arte. Quando olhamos para essa pintura, estamos vendo mais do que apenas uma luta. Estamos testemunhando o fervor de um momento histórico que ressoa até hoje. A figura da liberdade, com sua bandeira, não é apenas um símbolo da Revolução Francesa. Ela é a personificação de algo maior, que vai além do contexto francês. É a luta universal por direitos, por mudança, por justiça. Talvez a maior lição de A Liberdade Guiando o Povo seja que a liberdade não é algo garantido, mas uma batalha constante que exige coragem e sacrifício. Delacroix nos lembra que a luta por um mundo melhor é, em uma última análise, uma ação de todos. E como a liberdade que ele pintou, ela está sempre em movimento, sempre guiando as futuras gerações em direção à transformação. E é isso, pessoal. Mais uma pintura desvendada nos Segredos da Tela. A próxima obra também trará muito para refletirmos sobre as complexidades da história da arte. Até lá, não se esqueçam de que a liberdade, como na pintura de Delacroix, é sempre algo por que vale a pena lutar.